Bom dia para todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração de planos de aula, abordando também a ginástica artística. Bom, primeiramente é válido dizer que um plano de aula é extremamente importante para as atividades elaboradas por um professor, porque afinal é um planejamento, né, que visa organizar o ambiente de trabalho desse professor de maneira que alcance, né, os objetivos e esses objetivos sejam facilitados. Por isso, né, deve ser a primeira etapa de todas as atividades. O profissional de educação física, que é o nosso foco aqui, normalmente encontra dificuldades no ambiente em que trabalham, como, por exemplo, a falta de materiais disponíveis, excesso de número de alunos nas turmas, falta de tempo para planejar suas aulas e, segundo Nogueira, 2004, a inferioridade de sua disciplina frente às outras disciplinas da escola. Em 1976, Cruz afirma que o planejamento é desenvolvido a fim de evitar improvisação, antever dificuldades, organizar o trabalho didático, distribuir normalmente o trabalho em relação ao tempo, entre outros fatores, para que os objetivos sejam alcançados, né? Já Schmitz, em 1983, acrescenta também que o planejamento ele é feito para organizar e transformar a ação em unidade, economizar esforços, sistematizar influências e assegurar os resultados. Para que essas aulas, né, elas não sejam apenas execução de tarefas mecânicas, né, e sem vida. E além disso, segundo o Cabrita 2009, o planejamento pode permitir a análise das melhores maneiras para alcançar esses objetivos e obter critérios para possíveis avaliações a fim de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Até porque, né, uma aula pode não ter a repercussão esperada, né, sendo necessário tentar outras maneiras. Assim como também o planejamento pode dar muito certo e ser algo motivante para o profissional. E aí a gente chega em uma etapa importante, né? Como que a gente vai fazer então esse planejamento? A gente vai se basear aqui na descrição de Schmitz, que elenca 4 passos principais. Primeiro, a sondagem, que é o momento em que é feita a observação desses alunos e do ambiente que eles vivenciam. A elaboração, que é quando ocorre a análise dos dados e faz uma previsão do que se pretende obter, mas também, né, com uma certa flexibilidade para imprevistos. A execução, quando as atividades passam pelo teste, né, pela verificação e podem dar certo ou não. E a avaliação, né, que deve acompanhar todo esse processo e verificar se os resultados foram alcançados. Inclusive, o texto destaca também que o nome da escola seria algo interessante de colocar nesses planejamentos e que é algo que não é muito utilizado por esses profissionais, pelo simples fato de, quando se sabe do local, né, é interessante colocar, porque é possível visualizar o contexto das atividades. Agora, para a gente conseguir encaixar o assunto de planejamento dos planos de aula na ginástica artística, a gente tem que entendê-la, né, mais a fundo. E a ginástica é uma modalidade esportiva que iniciou no século XIX na Alemanha, em 1811. O pai da ginástica, que é esse da foto, criou o primeiro campo de ginástica ao ar livre em uma floresta nos arredores de Berlim, e ali nasceu a GA, né, a GA atual, que teve muita influência dos métodos, né, e os aparelhos foram improvisados em árvores e utilizados para fins militares na escola ginástica alemã. Já no Brasil, né, a chegada da ginástica ocorreu em 1824, mas apenas em 1951 ela foi oficializada no país e foi quando aconteceu também o primeiro campeonato brasileiro de ginástica. A GA feminina é praticada em 4 aparelhos, são eles mesa de salto, barras paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo, né, com acompanhamento musical. E no masculino são 6 aparelhos, que é o solo, sem o acompanhamento musical, o cavalo, argolas, mesa de salto, barras paralelas simétricas e barra física. Bom, além disso, os praticantes da ginástica artística, eles têm também a oportunidade de tomar e compartilhar decisões, avaliar a execução de seus colegas e de se autoavaliar,
cooperar na organização do espaço e na execução dos exercícios e enfrentar emoções como medo, dentre outras situações de ensino, né, importantes na formação do ser humano. Ou seja, a ginástica artística ela tem um potencial muito grande, né, no processo de crescimento e desenvolvimento dessas crianças e jovens, e é importante vivenciar a diversidade de práticas corporais na infância ou na adolescência, né, para a gente não encontrar grandes dificuldades em conhecer o corpo, por exemplo, e se torna cada vez mais difícil, né, introduzir eh, esses alunos no contexto da cultura corporal, seja na ginástica, na dança, nos jogos, esportes, e isso é um papel também do profissional de educação física nesse aspecto. Além disso, o profissional ele deve fazer com que seus alunos sintam, né, prazer em participar das aulas, tendo motivação diária no aprendizado, o que obviamente vai facilitar a assimilação do conteúdo, e isso pode ser feito também no próprio planejamento, acrescentando jogos, brincadeiras ou até outras atividades que envolvam o movimento. E é interessante dizer também que alguns profissionais, né, assim que formam, podem ficar desmotivados, né, em seguir na área da ginástica, por acreditar que é preciso de uma infraestrutura sofisticada, o que realmente não é fácil, né, devido a um investimento alto e que não condiz com a condição de muitas escolas e profissionais do Brasil. Mas felizmente a ginástica artística, muitos aparelhos como o tablado, podem ser substituídos, né, por colchões, tatame, EVA, até mesmo gramado. Bom, agora a gente chega na parte, da nomenclatura, né, a nível de curiosidade, algumas posições também da ginástica artística. Bom, temos a posição estendida, que é o corpo reto completamente alongado, sem flexão de joelhos e quadris. Posição carpada, que é a flexão de quadris com pernas estendidas em aproximação ao tronco, ângulo mínimo de 90 graus. Posição afastada e a posição grupada. Bom, os equipamentos auxiliares têm a função de facilitar o aprendizado e oferecer segurança. E a utilização desses equipamentos, né, que são todos esses listados, eles podem ser bastante variados, de acordo com a necessidade dos praticantes, né, e da criatividade desses profissionais. A segurança na ginástica artística é um fator de extrema importância que também devemos levar em consideração no planejamento das aulas, visto que os acidentes, né, podem ocorrer em qualquer situação, a qualquer momento, e na ginástica artística é importante ter sempre em mente essa probabilidade de acidente, né, o que vai auxiliar depois numa estruturação de ambiente mais seguro. Por isso, a gente deve ficar atento, né, no ambiente físico, que seria a luz, temperatura, limpeza, tipo de piso, se tem algum prego, buraco, eh, a disposição, né, dos aparelhos e dos materiais. A área de aterrissagem é muito importante, né, ao redor dos aparelhos. A direção do fluxo dos alunos, adaptação dos aparelhos à idade. Em relação ao segundo tópico, que são os aparelhos, né, é importante checar constantemente, né, diariamente, a estabilidade e condição dos aparelhos, assim como superfície de colchão. Além disso, também o ajuste de altura é muito importante. Em relação à vestimenta, né, e os acessórios, unhas devem estar sempre curtas, sendo retiradas também anéis, pulseiras, relógios, qualquer tipo de objeto. Os olhos também devem estar livres de franja, cabelos longos. E em relação ao profissional, né, ele deve orientar os alunos para que evitem colisões, até no ambiente assim da prática ao se deslocarem. Deve estar atento também sempre às possibilidades de acidente e certificar, né, que a atividade vai condizer com a preparação física daquele aluno, né, para não ultrapassar a sua capacidade. A ajuda manual é assistência, né, física direta prestada ao praticante durante a execução do movimento. A ajuda entre os colegas, né, é permitida, desde que seja orientada.
O praticante, né, o aluno no caso, deve estar preparado fisicamente e emocionalmente para a atividade. E a segurança e as aterrissagens, né, que é coerente ensinar a cair, antes mesmo de aprender qualquer movimento, né. É preciso ensinar os ginastas a caírem de maneiras, mais diversas possíveis. Bom, sobre o desenvolvimento da aula, né, desde o início a aula deve despertar ou estimular os sentidos. O aquecimento, no caso, é um momento ótimo para atingir esse objetivo, pois vai preparar o organismo para a atividade física, né. Podem ser utilizadas, né, para as crianças, por exemplo, brincadeiras e jogos, corridas, né, de frente, de costas, giro e assim por diante. A parte principal é composta de acordo com o planejamento do profissional, né, deve ser precedido de um aquecimento adequado. E volta à calma, que é quando poderão ser desenvolvidos exercícios para alongamento e relaxamento. Dessa forma, né, a gente chega na parte final e a gente conclui que a falta de um bom fundamento, né, pode dificultar ou até mesmo impedir o aprendizado, de habilidades futuras, além de comprometer a segurança dos praticantes. É importante dizer também, gente, que deve ser considerado pelo profissional de educação física a execução do planejamento para que tenha sucesso em suas atividades, né, e na aprendizagem também de seus alunos, né, que é um fator de muita motivação para ambos lados e que vai influenciar no interesse e no grau de envolvimento deles. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção e até mais.